Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Pegue na sua mão a sua Bíblia, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E abra em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Hoje nós vamos aprender 3 palavras poderosas que tudo tem a ver com Gideão e com a minha vida. Fala comigo assim: tem tudo a ver comigo, porque eu não nasci para perder. Então fala forte: eu nasci para vencer. De novo: eu nasci para vencer. Terceira vez, bem forte, Igreja Viva: eu nasci para vencer. Gideão, ele apresenta para Deus a sua disposição, o seu esforço para sacrificar e a sua determinação de quem nasceu para vencer. E nós vamos aprender muito com este grande líder, com este grande homem de Deus, hoje aqui, em nome de Jesus. O livro de Juízes nos mostra um tempo em que Israel sofreu muito, empobreceu terrivelmente nas mãos dos inimigos, porque era um povo que na teoria estava servindo ao Deus vivo, mas na prática buscava outras fontes de solução para os seus problemas, para prosperar, para enriquecer, para se realizar, buscava felicidade em outras fontes, senão no único e verdadeiro Deus. E a gente sabe, porque a palavra de Deus nos ensina isso, de Gênesis a Apocalipse, que Deus não obriga ninguém a tê-lo como Senhor da sua vida, que fé não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. E nós sabemos que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por mais que Ele te ame, como Deus sempre amou Israel, Ele vai respeitar a sua fé. Fala comigo assim: Deus responde fé. Então aqui, mais uma vez, Juízes, o livro de Juízes significa um período que Deus entregou Israel na mão de juízes que o próprio Deus levantava para julgar Israel. E aqui nós encontramos vários, dentre eles a juíza Débora. E agora nós vamos ver Gideão sendo levantado por Deus, não porque ele foi qualquer um, assim como Débora, que veio antes de Gideão, era uma mulher destemida, corajosa e determinada a vencer, que botava o povo para frente. Assim nós vamos ver Gideão, que usou o que ele tinha para produzir, ao invés de fazer o que os outros estavam fazendo, que era usar a realidade dura e cruel que eles tinham para fugir e se posicionarem como vítimas. Fala comigo: eu não sou uma vítima. Mas fala forte: eu me recuso a ser uma vítima. Olha aqui para mim. Não tem como ser os dois. Você tem que decidir isso hoje na sua vida. Você vai ser o quê daqui para frente? Uma vítima ou um vencedor? Não me convenceu essa resposta. Você tem que falar com convicção. A partir de hoje não dá para ser os dois. Você vai ser na sua vida uma vítima ou um vencedor? Bate no peito, Igreja Viva, e fala comigo: eu nasci para vencer. Agora fala comigo: e ninguém vai me deter. Você está com a Bíblia na mão? Então diga: glória a Deus. É muito forte. De pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículos do 1 ao 10. Diz assim:
De novo. Fala comigo, de novo. Nessas duas palavras, de novo, eu posso trazer uma pregação inteira para você sobre o que Deus espera que façamos e das duas vontades que são extremas de Deus. É a vontade perfeita de Deus, que é a que Ele traça para nós, e a vontade permissiva de Deus, que é contrária à vontade perfeita dele, mas que Ele respeita e responde quando decidimos seguir um outro caminho. Juízes 6, o tempo de Gideão que se abre na história bíblica, começa com duas palavras: de novo. Fala comigo, de novo. De novo. De novo o quê? Pergunta para mim, de novo o quê, apóstola? De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Por que de novo? Porque quem não aprende cai nos mesmos erros. É isso que me encanta em Davi. Davi errou muito, e a palavra de Deus é fantástica, porque ela não esconde os erros de ninguém, para mostrar para mim e para você hoje que Deus não mudou, e que o ser humano é passivo de erros, é falho, é limitado, é pecador, mas que Deus está pronto a perdoar diante do arrependimento e da metanoia, que é a mudança de mente e mudança de comportamento. Só que a palavra de Deus diz que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e eu creio de verdade que o motivo de Deus ter falado isso para ele, primeiro era a paixão ardente que ele tinha por Deus. Deus nunca deixou de ser o Senhor da vida de Davi. E segundo, o zelo que Davi tinha de quando errava, ele errava, aprendia com o erro, e ele não errava duas vezes no mesmo erro. Ele não cometia duas vezes o mesmo erro. Você não vê Davi cometendo duas vezes o mesmo erro. Por quê? Porque ele era atento a Deus, e ele aprendia com seus erros. Fala comigo, a partir de hoje eu vou aprender com os meus erros e com os erros dos outros. E é aí que está para mim também o que é glorioso na palavra de Deus, porque quando ela mostra os erros dos nossos antepassados na jornada da fé, ela nos mostra o seguinte: não faça isso, porque nesse caminho há derrota, há problemas, desagrada a Deus. Então faça este outro caminho que fizeram, deu certo, e a promessa se cumprindo na vida de quem seguir esse caminho. Então Israel, de novo, desagradou a Deus. Por quê? Porque quando desagradou a primeira vez e sofreu a consequência disso, não aprendeu. De novo, sofreu a consequência e não aprendeu. E aqui mais uma vez, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E tudo tem consequência. Fala comigo, tudo tem consequência. E durante 7 anos, esses 7 anos aqui é muito marcado na história de Gideão, porque depois, quando Gideão apresenta a Deus o sacrifício por livre e espontânea vontade, ninguém pede ele se levanta e se dispõe: espera aí, anjo do Senhor, que eu vou buscar o sacrifício para apresentar a Deus aqui no altar. E ele é interessante, né? Uma parte aqui que ele coloca o sacrifício no chão, e o anjo do Senhor fala: no chão não, coloque no altar, coloque no lugar alto, porque Deus só recebe o sacrifício quando vem no altar. É um detalhe aqui da história que eu não vou aprofundar hoje, porque hoje eu quero mostrar para você um outro ponto muito poderoso. Mas esse 7 anos aqui é muito forte, marca muito, porque primeiro Gideão apresenta a Deus uma oferta de sacrifício, porque ele pegou o que faltava nesse tempo de crise, que era trigo. Ele malhava trigo no lagar, que era lugar de pisar as uvas para fazer o vinho, para poder esconder do inimigo, porque ali ele sabia que o inimigo não ia procurar, porque o inimigo ia roubar o trigo. Mas ele não deixou se parar, ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Ele deu um jeito, ele agiu, buscou uma solução. Fala comigo, quando eu chego, a solução chega. Você já viu aquela pessoa que quando chega o problema aumenta? Tem gente assim ou não tem? O que mais tem? Quem que se destaca?
Aquele que chega e com ele a solução, porque ele é a solução. Ele não vê o problema não engrandece diante dele. É o poder de Deus que se engrandece na vida dele, porque ele olha e fala assim: tem solução aqui. Porque se tem eu, tem Deus, então tem solução. E o que aconteceu? Esse boi de 7 anos, depois que Gideão havia apresentado a Deus o seu sacrifício, porque foi sacrifício, ele pegou o que mais faltava na época, que era pão, que só se fazia com trigo, que ninguém conseguia fazer o trigo, por causa da eira, que era a mira dos inimigos. Ele foi lá e preparou o sacrifício de pão e apresentou a Deus. Só que depois que ele apresentou esse sacrifício a Deus, Deus virou para ele e falou assim: eu recebo o seu sacrifício. E ele respondeu com fogo. O fogo subiu do altar e ascendeu aos céus. Recebeu o sacrifício de Gideão. Mas aí depois disso, logo após, Deus falou assim: agora eu vou estipular para você o meu sacrifício, que eu quero. E aí Deus estipula para ele um boi de 7 anos, representando esses 7 anos de sofrimento. E um boi de 7 anos do pai dele. Ele tinha que enfrentar a família dele, a parentela dele e o povo dele, que quando ele apresentou a Deus o sacrifício, consertou o altar, veio com fúria para poder matá-lo. Fala comigo assim: quando a vitória está perto, o inimigo se levanta com mais fúria. Mas ele se levanta para cair, porque eu não recuo, eu avanço, porque eu sou Gideão. Aleluia. Versículo 2: os midianitas, que eram inimigos, dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Observe que quando uma pessoa, teoricamente, serve a Deus, mas na prática serve a outros deuses. Pai apóstolo, como é que é isso? Deus na sua vida é aquilo que você deposita a sua confiança total. É a última palavra na sua vida. Israel era um povo de Deus, na teoria, mas eles confiavam em outros deuses, eles confiavam em outras coisas, eles confiavam em outras pessoas. E você quer saber se a pessoa está firme, servindo ao Deus vivo? É quando ela teme só a Deus. Eu tenho uma frase que eu criei, que é muito popular, mas que me ajuda muito na minha fé, e sei que ajuda muitos irmãos, que é o seguinte: quem teme a Deus não teme mais nada. Você quer um termômetro para saber se a pessoa está servindo e temendo ao Deus vivo? É procurar se ela teme mais alguma coisa. O povo de Israel começou a se esconder do inimigo, começou a temer o inimigo. Por quê? Porque perdeu o temor ao Deus vivo. Fala comigo: quem teme a Deus não teme mais nada. Só que Israel estava escondendo. Versículo 3: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os inimigos, os amalequitas, inimigos, e outros povos da região leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Fala comigo: o inimigo vem para matar. Não deixava nada vivo em Israel, para destruir e para roubar. Então era exatamente a figura clara do inimigo agindo aqui na vida de um povo que escolheu temer outras coisas, porque perderam o temor do Senhor. Então o que acontecia? Não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar. Os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. O inimigo vem para destruir, rouba, mata e destrói. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto. Tem gente que é assim, né? A Bíblia diz claramente: combata o mal no seu início. E você vê tanta gente esperando a vida ficar assim, numa situação terrível de sofrimento, cair numa escassez tão grande, numa miséria, numa pobreza tão grande, sofrer tanto, para só depois ouvir a Deus. Mas a falta de temor traz tolice para a vida, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então Israel, olha aqui o que diz: só buscou a Deus por causa do problema, e empobreceu tanto
que por causa disso os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Mas Israel já tinha enriquecido tanto, porque Deus transferiu a riqueza dos egípcios para o povo de Israel. Só que eles perderam a visão do sagrado. Eles perderam o temor ao Senhor. Isso me pela de medo de Deus, porque de Deus ninguém zomba. E olha o que aconteceu. Eles abriram a brecha e o inimigo entrou, roubou, matou e destruiu 7 anos assim. E eles ficavam cada vez mais pobres. Olha que coisa terrível, olha que sofrimento. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, não tem aquela pessoa que só busca a Deus por causa do problema, por causa do sofrimento, por causa... A maioria de nós, a maioria esmagadora, se não todos, salve um ou outro que teve a sorte de ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um padrinho, uma madrinha, que desde você pequenininho, bebê, te trouxe para o santuário e te criou no caminho do reino dos céus, e você está firme. Mas a maioria esmagadora de nós viemos para o santuário buscar a Deus pela dor. O problema é a maior pregação, o inimigo, o sofrimento, a doença, o vício, o mal, a miséria, o fracasso. É o maior pregador na vida de uma pessoa, porque empurra a pessoa para dentro do santuário. Por quê? Porque quando o bicho pega, ninguém te dá saída, ninguém te dá solução senão Deus e só Deus. Então, mais uma vez, diante do sofrimento, diante do inimigo acuando, ameaçando, matando, roubando, destruindo, Israel clamou ao Senhor. Versículo 8. E ele lhes enviou um profeta. Fala comigo. Todas as vezes que uma pessoa está sendo atacada pelo inimigo e busca a Deus, ele responde enviando um profeta. E o que o profeta disse? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aqui ele está dizendo para um povo que conhecia o Deus vivo, mas não estava caminhando com ele. Olha o que Deus diz, que palavra dura. Tirei vocês do Egito, foi eu, da terra da escravidão, foi eu. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, feiticeiros de Faraó. Foi eu que fiz isso. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Foi eu que dei a terra deles a vocês. Deixa eu lembrar para vocês quem eu sou. É o que Deus estava fazendo. Versículo 10. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Não se adapte à realidade, não olhe para os lados, continue olhando para o alto, continue firme em mim. Mas vocês não me deram ouvidos, Deus alertou. E isso causa muito temor. Feche os seus olhos. Repita comigo assim: o Senhor é o Senhor, meu Deus. Eu te temo, eu te amo, eu te sirvo e eu preciso do Senhor na minha vida. Agora levanta a mão direita e peça para Ele: faz de mim, ó Deus, um Gideão que se levanta com poder, sabedoria, autoridade na minha vida, na minha casa, onde eu for, a solução vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Fala comigo: antecipação. A etimologia da palavra antecipação é antecipar a ação. Fala comigo:
participação. A etimologia da palavra participação é participar da ação. E a terceira palavra-chave hoje, eu quero que você fale comigo: criação. A etimologia da palavra criação é criar a ação. Esses três poderes, porque são poderes, Deus deu a Gideão e Ele está dando a você hoje aqui em nome de Jesus. Quem crê, diga: eu creio e recebo em nome de Jesus. Bate no peito com a mão direita e fala assim: eu sou Gideão a partir de hoje. Antecipação, essa palavra diz muita coisa e tem tudo a ver com Gideão. A palavra de Deus nos conta que depois de tudo isso que aconteceu, Deus levantou um homem chamado Gideão, que enquanto todos de Israel, que eram tidos como fortes, como corajosos, estavam fugindo do inimigo, Gideão estrategicamente olhou a realidade que o inimigo vinha e roubava tudo que Israel plantava. Israel plantava, igual tem muita gente que planta, trabalha duro, rega, colhe, e na hora de desfrutar o inimigo vem e rouba o seu desfrute, sua alegria, rouba de várias formas. Rouba na farmácia, rouba quebrando coisas, destruindo coisas, rouba enviando ladrões, rouba a paz, rouba a alegria, rouba coisas que o dinheiro não compra, como a harmonia familiar, bem-sucedimento na vida sentimental, rouba a saúde emocional, rouba a alma da pessoa, que é a essência de quem ela é eternamente. Israel estava vivendo isso há 7 anos. Só que Gideão, quando ele olhou aquela situação, ele não ficou de braços cruzados. Fala comigo: eu não posso cruzar os braços. Ele viu que se ele fosse pro lagar, ele viu que se ele fosse para a eira, que é o lugar de malhar o trigo, lugar aberto, amplo, onde o vento vem e sopra e ajuda a fazer todo o trabalho da colheita do trigo, plantio, o cuidado e a colheita. Ele viu que ali o inimigo estava de olho. Ele foi procurar um lugar para poder fazer o que tinha que ser feito, porque ele escolheu não cruzar os braços. Ele olhou e falou assim: eu quero pão, o que eu vou fazer para levar pão para minha casa? Enquanto os outros estão fugindo, enquanto os outros estão se escondendo, enquanto os outros estão se pondo como vítima, eu vou dar um jeito de fazer dar certo. E isso atraiu a atenção de Deus, por quê? Porque Gideão, ele deu um jeito de, num sacrifício, imagina, no lugar de prensar uva, é um lugar estreito, onde você pisa as uvas, é um lugar escuro, não tem ventilação, pois ele deu um jeito de malhar trigo lá. Era um lugar, o oposto do ideal, mas ele foi e falou: eu vou fazer dar certo. E um cara determinado, um cara ousado, e Deus enviou um anjo para assistir o sacrifício voluntário de Gideão. E quando ele chamou Gideão, um dos mistérios da palavra de Deus que me encanta é que Gideão falou assim: como é que eu vou libertar o meu povo? É uma pergunta que ele fez, e Deus respondeu assim: na força que você tem. Só que Gideão, ele tinha baixa autoestima, a autoimagem dele era baixa, ele se via fraco. Só que Deus viu o que ele fazia, porque Deus não vê o que a gente fala, o que a gente acha, Deus vê o que a gente faz. E a atitude de Gideão era a atitude de um homem determinado, de um homem de ação. Ele escondeu do alcance do inimigo, mas ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. E Deus falou para ele: vai na força que você tem, porque de um jeito ou de outro você vai, e eu preciso de gente assim. E o que aconteceu? Ele perguntou para o anjo: faz de novo aquelas maravilhas. Do que são feitas aquelas maravilhas que os nossos antepassados nos contaram? Cadê o Senhor que não está agindo aqui? Olha o que a gente está passando. E ele falou: eu vou usar você para libertar Israel. E foi quando ele falou assim: então espera, anjo do Senhor, que eu vou ali preparar o meu sacrifício para apresentar ao Senhor, ao Deus vivo de Israel. E ele foi para casa preparar um pão e preparar um caldo
E eu te pergunto, por que ele conseguiu preparar um pão e apresentar a Deus um sacrifício? Porque ele tinha trigo, enquanto outros não tinham. Ele tinha por quê? Porque ele era um homem trabalhador, ele era um homem guerreiro, ele era um homem determinado a vencer. Fala comigo, eu sou determinado a vencer. Fala comigo, eu vou vencer de um jeito ou de outro. E até aquele momento, sacrificando a carne, porque a gente sacrifica de um jeito ou de outro, ou a gente sacrifica para Deus, e Deus nos dá uma vida plena, rica e abundante, ou a gente nega a dar a Deus o que Deus quer de nós, que é a obediência, e sacrifica uma vida, como Gideão estava pagando o preço de sacrificar uma vida. Olha o sacrifício que ele fazia, muito maior do que era necessário. Por quê? Porque ele estava sob domínio do inimigo, por causa de escolhas erradas, que fizeram com que o povo dele desobedecesse a Deus. Só que Gideão, naquele sacrifício do dia a dia, conseguiu levantar a sua oferta de sacrifício. Ele foi em casa buscar a oferta que ele disse a Deus: vou te apresentar, Senhor, como sacrifício. Quando Deus viu, ele recebeu a oferta e falou assim: agora você vai fazer o sacrifício que eu estou mandando. Me lembra muito os profetas dessa obra forte da revelação, quando a pessoa vem sabendo que ela tem que sacrificar, porque é o sacrifício que gera milagre. Ela chega no altar, apresenta o sacrifício dela a Deus, Deus recebe, mas Deus fala na boca do profeta: não é isso que eu quero de você apenas, eu quero mais isso aqui, porque isso aqui vai botar o seu coração, a sua confiança no gasofilácio no altar, e aí eu vou poder agir na sua vida. Agora eu vou provar a sua fé. Até então você me apresentou a fé que você tinha. Agora eu estou subindo o nível da sua fé para eu ter condição de fazer na sua vida a virada que você precisa. E foi o que aconteceu com Gideão. Ele pediu o boi de 7 anos do pai dele. Deus escolheu, Deus apontou: é isso aqui, ó. Eu quero esse sacrifício desse jeito aqui. E a palavra de Deus nos conta que Gideão foi lá fazer isso de madrugada, porque ele teve medo. Ele teve medo. Ele teve medo do pai, ele teve medo da represália, porque a represália veio com força. Eles queriam matar Gideão. Ele teve medo do povo, mas ele não temeu ninguém mais do que ele temeu a Deus. Com medo do que podia acontecer com ele, com medo dele morrer, com medo dele ser expulso, com medo dele falir, com medo: e agora, o que vai acontecer comigo? É igual aquele irmão que pega um sacrifício e não sabe: e agora, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, como é que eu vou dar conta do que eu tenho que fazer? Dá um medo, dá um desespero, até você olhar para Deus e falar assim: eu temo mais a Deus do que a consequência disso. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio. E a palavra de Deus não esconde. Gideão teve medo do que poderia acontecer, mas ele fez. Fala comigo, com medo ou sem medo? Eu tenho que obedecer a Deus. E o que é que ele fez? Ele obedeceu a Deus. Ele foi lá e fez de madrugada para ninguém ver, mas ele fez. Fala comigo, o importante não é o que eu sinto, o importante é o que eu faço. É aquilo que eu falo. Os sentimentos mentem pra gente o tempo todo. Você vai ouvir seus sentimentos, ou você vai ouvir a Deus? Aqui mostra que Gideão tinha um sentimento gritando, o sentimento de medo. E ele tinha razão para temer. Ele estava fazendo uma coisa que ninguém estava fazendo, mas ele escolheu ouvir a Deus. E ouvir é obedecer. Obedecer a Deus não é o que eu falo, não é minha intenção. Ah, Deus, imagina se Gideão fosse uma vítima e não determinado a vencer. Ele ia falar assim: então, Deus, o senhor está vendo, eles vão me matar. Olha só, ninguém está fazendo, arruma outro. Ah, eu não tenho condições. Não. Gideão falou: estou com medo, eu vou dar um jeito aqui, uma estratégia para obedecer a Deus da forma mais inteligente possível, mas eu vou obedecer a Deus. Na represália, Deus vem comigo. E é incrível, porque a resposta que o pai de Gideão dá, é violenta para o povo deles, que falou assim: nós vamos matar vocês, você vai ter que responder a Baal. Ele falou assim: olha, que Deus é esse que precisa de defesa? Vocês têm que defender o Deus de vocês? Isso não é Deus, não. E seguiu em frente o que ele tinha que fazer. Pois bem, eu quero caminhar com vocês porque Gideão, ele antecipou. Antecipação significa antecipar a ação. Fala comigo, se eu obedecer a Deus,
Tudo pode estar favorável à minha ruína, mas é Deus quem me garante a vitória. Eu sou um determinado a vencer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Os inimigos estavam preparados para atacar Gideão no amanhecer. E Gideão atacou eles de madrugada. Fala comigo, antecipação. Antecipar significa fazer hoje o que era para você fazer amanhã. Antecipar também significa impedir a ação do inimigo. O inimigo arma a cilada, mas como ele vai armar a cilada se você antecipou, e no lugar que ele vai armar a cilada você não vai passar? Para vencer o inimigo, Gideão teve antecipação. Ele atacou antes do inimigo. E eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus. Agora nós vamos ver Juízes 7, versículo 18. Foi quando Deus deu a vitória a Gideão. Diz assim, Juízes 7, do 18 ao 22. Diz assim: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Os inimigos iam atacar Gideão e os 300 valentes. E tem aqui um mistério violento, né, da orientação de Deus, porque nessa época cada tocha representava 100 homens do exército, e Deus mandou Gideão colocar uma tocha na mão de cada um dos 300 para deixar o inimigo louco. O inimigo olhou e pensou que tinha muito mais do que tinha de fato, e mandou Gideão dividir em 3 grupos de 100. História fantástica. E o que aconteceu? O inimigo ficou confuso, sem saber o que estava acontecendo ali, acreditando numa situação que não era a real, humanamente falando, mas espiritualmente. Os exércitos de Deus, da espada do arcanjo Miguel estava junto da espada de Gideão, da espada do Senhor. Por isso que na espada do arcanjo Miguel, na base dela está escrito espada de Gideão. Porque um homem com o arcanjo Miguel do seu lado vale mais do que 1000. Um homem que com fé e ousadia levanta a espada, ele convoca as miríades, que são milhares de milhares dos anjos com a espada. E você não vai só, um exército de anjos que não sabem perder, mas só sabem vencer, vão com você, e a sua vitória é garantida. Glória a Deus. E então, pela espada do Senhor e por Gideão, eles gritavam. Versículo 19: Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, antes do inimigo atacar, que seria ao amanhecer. Assim que foram tocadas as trombetas, então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. É isso que vai acontecer na sua vida, Gideão. Tem Gideão aqui? Diga glória a Deus. É isso que vai acontecer na sua vida, Gideão. Eles não lutaram, porque quando o inimigo olhou para eles, estremeceu de medo, bateu em retirada e saiu fugido, porque a força de Deus explodiu naquele lugar, naquele brado de vitória. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento dos homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Eles não tiveram que ir para a guerra, eles não
não tiveram, porque fisicamente eles eram minoria. A palavra de Deus diz que o exército inimigo eram como chamas de gafanhotos, e o povo de Deus ali, o povo liderado por Gideão, os 300 valentes, eram minoria. E o que Deus fez? Deus confundiu a cabeça do inimigo e eles começaram a matar uns aos outros. Você sabe o que é isso? Se você é um Gideão e você tem Gideão aqui que fala, eu estou falando da sua vida. Prepara para você assistir, com o peito aberto, cabeça erguida, Deus fazer os seus inimigos se voltarem uns contra os outros, e você em plena paz, como Gideão deu o lugar do altar. Ele disse, esse lugar chama lugar de paz, porque a partir de hoje Deus me dará paz dos meus inimigos. Ele fez os inimigos lutarem uns contra os outros para poupar você. É muito forte, igreja! Uns mataram uns aos outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Betsita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão aqui, ele criou uma situação antes do inimigo sair do arraial. Ele juntou seus valentes e atacou o inimigo. E a próxima palavra depois de antecipação é participação. Fala comigo, participar da ação. Gideão não fez tudo, mas ele participou da ação. É aquela situação que eu sempre falo, né? Deus não vai por você, Ele vai com você. Fala comigo, Deus não vai por mim, Ele vai comigo. Porque Deus responde fé, você já sabe disso. Então vamos ver. Para vencer o inimigo, Gideão teve participação. Fala comigo, eu tenho que participar da minha vitória. Por isso que a gente fala, né? De braço cruzado sua vida não vai resolver. Você tem que agir, e agir à fé. O que é participação? É uma ação onde tem vários participantes. O que é uma ação coletiva? Fala comigo, ação coletiva e ação individual. Então são dois tipos de ação: a ação individual e a ação coletiva. A ação individual é quando você luta sozinho, fora da igreja. Presta atenção nisso aqui, é muito profundo agora. E a ação coletiva é quando a igreja luta junto com você. Quando você está na corrente, a igreja luta junto com você. E nós vamos iniciar agora, dia 30 de julho, a última terça-feira do mês de julho, uma corrente muito poderosa, muito famosa pelo seu poder, inclusive, com muitos testemunhos. Nós vamos começar agora a ver testemunhos do que Deus fez nessa corrente. Quando há alguns anos atrás nós fizemos ela no santuário, e foi assim, uma virada extraordinária na vida do povo, que é a corrente poderosa da cura. Tem muita gente doente fisicamente, tem muita gente vivendo a poder de remédios, tem muita gente desenganada pelos médicos, tem muita gente doente na alma, doenças emocionais, depressão, desejo de suicídio, não tem prazer de viver, amargurada. Isso tudo é doença, isso tudo está matando. Doença é tudo aquilo que rouba a sua saúde, doença é tudo aquilo que te mata. Tem muita gente sofrendo com gula, ansiedade, todo tipo de enfermidade física, psicossomática. A pessoa não tem uma doença diagnosticada pelo médico, mas ela tem sintomas dessa doença e ela vive a dor dessa doença. E já que eu estou falando de ação coletiva, que é o seu poder e com você o poder da igreja, eu quero falar sobre a ação coletiva das trevas, porque a gente sabe que as trevas imitam a luz. E quando se fala de doença, me lembra muito o caso de uma mulher dentre várias pessoas que eu lidei pessoalmente no santuário de São Paulo, que chegou no santuário à beira da morte. A mulher estava acabada. E os médicos haviam feito nela exames de cima a baixo e não encontraram nada. A saúde da mulher, medicinalmente falando,
Clinicamente falando, era perfeita. Mas a mulher sangrava, dia pelo nariz, dia pelo ouvido, dia tossia e sangrava, dia sangrava pelas partes íntimas. A mulher tinha tremores, tinha dores que andavam pelo corpo. A mulher estava andando na rua, caía, desmaiava. Sempre levada pela ambulância, sempre para o pronto-socorro, sempre naquele desespero. E o médico fazia tudo, fazia exame de sangue, fazia tomografia, fazia exame de fezes, de urina, e revirou a mulher inteira, raio-x e isso e aquilo, e nada, saúde perfeita. Até que ela começou a lutar a luta certa. Fala comigo, eu tenho que lutar a luta certa. O problema daquela mulher era espiritual. Ela começou a fazer a corrente da cura. E na hora da oração forte, que é uma puxada muito forte nas 13 orações, você vai ver que é uma mais forte do que a outra. O que aconteceu? Ela manifestou um espírito maligno, que era um do bando. E a ação coletiva dos espíritos das trevas foi ali escancarada para o povo que pôde ver. Uma legião levava um tipo de doença que causava o sangramento. Outra legião levava outro tipo de doença que causava o tumor. Outra legião levava outro tipo de doença que provocava os desmaios. Outra legião levava outro tipo de doença que causava a depressão, a vontade de suicídio, o gosto de sangue na boca. E o outro era o capa preta que vinha e encapava a ação de todos os outros. O médico não ia achar. Por isso que você vê, você vai em necrotério, a quantidade de corpos que só descobre a causa da doença depois que a pessoa morre. Porque depois que leva a alma da pessoa, o bicho não tem o que fazer naquele corpo. Isso é uma ação coletiva das trevas na vida de uma pessoa. E igreja fraca não sabe desfazer isso não. Porque se você não entende do mundo espiritual e como os espíritos atuam, você não sabe trazer a solução do problema. É como um médico que vai operar de tumor e aí abre e ele não sabe ser médico, ele não sabe operar, ele não sabe fazer, ele vai matar a pessoa. Por isso que existem os especialistas. E esta obra é conhecida no Brasil inteiro por ser a obra forte que desmancha trabalhos das trevas, que está levando muita gente pro caixão antes da hora. A corrente da cura é poderosa. Nós vamos dar início a essa corrente para todas as pessoas que vão fazer por ela ou por alguém. Não pode concentrar força em mais de uma pessoa. Está fazendo a corrente por 2 pessoas, não vai receber nem você e nem a outra pessoa. Por quê? Porque aquilo que não é concentrado é fraco e não vai ter solução. Fala comigo assim: obediência parcial não é obediência, é desobediência. Sim ou não? Agora eu vou falar da ação coletiva da luz. Do lado de Deus, quando você está numa corrente forte, você tem no santuário uma igreja que luta por você, com você, e um profeta que luta com você, e os apóstolos que lutam com você. Você não vai sozinho. Há um exército irmanando. Irmanar é um mais um mais um mais um mais outro, que está ali unindo forças com você no mesmo objetivo. Por isso que dizem, né, que a união faz a força. Só que na igreja a união vira unidade, porque a igreja, ela tem um cabeça que é a força sobre todo o universo. Não há força maior do que este cabeça, que é o cabeça da igreja, que nos faz todos juntos sermos um só. E eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus. É importante lembrar que a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e não contra você. Ah, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, irmão. Olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Você não é a igreja. Quando o sacerdote, a sacerdotisa vai celebrar a Santa Ceia e parte o pão, aquela partícula do pão é o seu pedacinho no corpo da igreja. Você na igreja, fiel,
é igreja, por causa do todo. Você sozinho, fora da igreja? Na igreja não. É comida para o inimigo. Sério, né? Simples, eu já ensinei isso aqui. Se você decepar minha mão aqui, jogar ela lá na rua e passar alguém, vai falar assim: paz e luz, apóstola, só para minha mão decepada no chão, sim ou não? É igual você, fora da igreja, fora do santuário. Um membro fora do corpo não é corpo, é lixo. Agora eu vou mostrar para você o que está escrito na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1, versículos do 20 ao 23. Contra você o inferno vence. Por isso que eu falo, né? Sempre que eu vou explicar a corrente de batalha espiritual, eu gosto de lembrar isso. Eu contra os meus inimigos, o mais fraco deles me vence de primeira. O mais fraco dos meus inimigos me vence de primeira. Por quê? Porque eles são espíritos que têm poder. Eles só não têm poder sobre a igreja. Então, contra você o inferno vence, mas contra a igreja o inferno é derrotado. E eu só sou igreja se eu estiver na igreja e se eu agir como igreja. A maior criação de Deus é a igreja. A maior criação de Deus não é o céu. A maior criação de Deus não é a terra. A maior criação de Deus não é o mar. A maior criação de Deus não são os homens. A maior criação de Deus é a igreja. Efésios capítulo 1, versículo do 20 ao 23, diz assim. Quem achou, diga amém. Esse poder Ele exerceu em Cristo. Deus, né? Exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. De novo, todas as coisas. Bem forte, todas as coisas. Debaixo de seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Para a igreja. Para quem? Igreja, que é o seu corpo. Agora é mais lindo, né? A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então aqui você vê que a igreja está acima de tudo que Deus criou. A igreja é a plenitude da criação de Deus. Eu sou fiel, irmão, e eu posso bater no peito e dizer: eu sou igreja. Eu sou igreja. Terceiro ponto, a criação. Criação significa criar a ação. Qual que é a maior criação de Deus? De novo, qual que é a maior criação de Deus? A igreja. Fala comigo forte, a igreja. E qual que é a missão da igreja? Eu quero muitas coisas de Deus, mas agora que sou igreja, Deus quer uma coisa de mim. Ele quer a mim e as almas que eu vou ganhar através do evangelismo. O que Deus quer da igreja? Evangelização. Qual que é a missão da igreja? Fala comigo, evangelização. Evangelização significa evangelizar em ação. A ação de evangelizar. Então quando você olha na televisão e vê o apóstolo pregando, quando você olha na televisão e vê a apóstola pregando, quando você liga o rádio e ouve o apóstolo pregando, a apóstola pregando, quando você recebe um panfleto, quando você recebe um folder, quando você vê a igreja indo às ruas evangelizar, ganhar almas para Jesus, todo esse gasto dos jornais, dos livros, todo esse gasto é um gasto
financeiro feito para ganhar almas. É uma ação de evangelismo. Por isso que chama evangelização, a ação do evangelismo. Me responda uma coisa: quanto custa o Jornal do Reino? Quanto custa o Jornal do Reino? Vira uma pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: quanto custa o Jornal do Reino? Responde para ela: o sangue da igreja. Faz assim no seu braço, assim, ó. Responde para ela: o sangue da igreja. Quanto custa o livrinho? Tá entendendo? Quanto custa a TV? E o rádio? Quanto custa? O sangue da igreja. Fala comigo. Levanta a mão direita e fala comigo. Quando eu evangelizo, eu dou meu sangue. Quando eu oferto, eu dou meu sangue. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aí você vira para mim e fala assim: mas apóstolo, eu sou aposentado, eu sou aposentada. Você deu seu sangue, muitos anos no seu trabalho. Lembra de Gideão? Ele só teve o sacrifício para ofertar a Deus de livre e espontânea vontade. A partir de Gideão, a disposição de apresentar a Deus no sacrifício. Porque antes de chegar à oportunidade, ele se preparou, trabalhou duro, sacrificou mais do que o necessário, porque ele estava sob o domínio do inimigo naquele período. Mas ele teve o sacrifício para apresentar a Deus, porque ele se preparou para isso, trabalhando duro. Então, quando você entra na fase da aposentadoria, você já deu o seu sangue. E ali é fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho, de um sacrifício de uma vida inteira. Então vamos para a conclusão. O que tem a ver a minha oferta, o meu evangelismo, com a vitória de Gideão sobre os inimigos que roubavam tudo que a família e o povo dele conquistava? O que tem a ver? Faz assim com as mãos e pergunta para mim: o que tem a ver? Primeiro, Gideão antecipou. Fala comigo: Gideão antecipou. Eu tenho que antecipar. Você é Gideão ou não? Sim. Fala comigo: eu sou Gideão. 2, Gideão preparou uma equipe. Fala comigo: eu tenho que preparar a minha equipe para avançar e conquistar. Que equipe é essa, apóstolo? Como que eu vou fazer uma equipe? Cada caso é um caso, cada um é um. Mas a sua equipe começa com você sendo Gideão e aqueles que estão na fé com você, o seu santuário, o seu profeta. Olha a história de Gideão, se coloca na posição de Gideão, vê que tem ali o profeta falando e dando a direção de Deus, vê que tem 300 homens na mesma fé que Gideão, valentia que de Gideão, que é o povo que você encontra no santuário, na mesma fé da corrente, da guerra, da batalha, do avanço, da obediência a Deus. E a outra equipe não vem de você, mas a partir do momento que você se posiciona como um Gideão, a equipe do exército de Deus que vem com a espada desembainhada para garantir sua vitória. Glória a Deus. E terceiro, Gideão criou um exército que era a igreja dele. Então, esse poder de criar, aqui já entra lideranças dentro do santuário, pessoas que vão com você no ato de evangelizar, no ato de ganhar almas, no ato de panfletar, no ato de dar a Deus aquilo que Deus quer, não só aquilo que eu preciso e quero de Deus. Ser Gideão é ser alguém influente. Ser Gideão é ser alguém que tem poder de direcionar o comportamento dos outros, de revelar o poder de Deus e de tacar o terror no inimigo. Bate no peito e fala assim: eu vou tacar o terror no inimigo. Levanta a mão direita e fala como falou Gideão: eu não aceito mais o inimigo roubar na minha vida, na minha casa, aquilo que o Senhor me deu. Fecha a mão agora e
sou Gideão. Eu nasci para vencer. Levanta as duas mãos para os céus agora, fecha os seus olhos. Você está dizendo o que Gideão disse: eu quero ver as maravilhas do Senhor na minha vida. Deus deu para Gideão o poder da antecipação. Ele antecipou o inimigo, e o inimigo ficou desesperado, porque quem antecipa, domina. Deus deu para ele o poder da participação. Ele participou porque Deus foi levantando exércitos de pessoas na mesma visão, na mesma fé, na mesma fúria. E também um exército poderoso e violento dos céus, onde Gideão participou, e com ele participaram milhares e miríades de anjos, determinados na vitória e garantindo a vitória dele da parte de Deus. E Deus deu a Gideão o poder da criação. Ele criou uma situação. Antes do inimigo sair do arraial, ele juntou seus valentes, atacou o inimigo, e a partir daquele momento ele começou a enriquecer, ele começou a prosperar, o inimigo começou a ter medo dele. É o que vai acontecer na sua vida. Eu quero que você comece a dizer: eu sou Gideão, a minha vida a partir de agora será outra. Eu sou Gideão, eu nasci para vencer, eu nasci para dominar, eu nasci para governar. Eu sou Gideão, eu vou vencer, em nome de Jesus. Agora levanta as duas mãos para os céus, abre os seus olhos, e nós vamos cantar agora com o nosso apóstolo. Quero pedir aqui que você fique com seus olhos abertos, porque lá do Monte Manaim, junto com aquela multidão, o apóstolo vai ministrar sobre a sua vida esse louvor profético: eu sou Gideão, e a trombeta eu vou tocar, o inimigo vai bater em retirada, e eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou vencer, nada vai me parar, nada vai me impedir. Não importa se tudo diante dos meus olhos está favorável à minha derrota, eu vou vencer. Aleluia! Sacrificou no altar, Deus contemplou a força da fé que ofertou, e seu exército convocou. Tudo podia acontecer, menos Gideão perder. A batalha foi travada então, e Deus ordenou a Gideão: toca a trombeta, Gideão, toca a trombeta, Gideão, toca a trombeta, Gideão, tu vais vencer. Toca a trombeta, Gideão, toca a trombeta, Gideão, de perdedor Deus te faz um campeão. Toca a trombeta, Gideão,